Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ao tema preces pagas. Allan Kardec se vale de uma passagem do Novo Testamento que está em Lucas 20, 45 a 47, em Marcos 12, 38 a 40, e em Mateus, igualmente, em 23, 14. Diz assim: Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Nesse momento, Jesus estava falando aos seus discípulos e diante de fariseus, escribas e pessoas que ali estavam para combater a doutrina do Cristo. E ele lhes falava abertamente da sua hipocrisia, dos seus erros e tudo mais, acentuando que eles então receberiam condenação por praticarem atos contrários à lei de Deus. E neste caso, ele diz que essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Essas que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Há dois momentos aqui nesta passagem que nos destaca os problemas que eram praticados ali, destacado por Jesus, que eram os escribas, primeiro se exibirem, não é? Exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, os primeiros lugares dos festins. O que é isso? Onde está o erro aqui? É vaidade. Pessoas que estavam incumbidas de ensinar sobre as Escrituras Sagradas se comportavam em conflito com aquelas mesmas Escrituras, comportando-se de maneira vaidosa, de maneira orgulhosa. Então Jesus aponta isso, dando-lhes orientação para que acordassem. E destaca um segundo momento nesta passagem, que é a questão que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Aqui é uma referência clara ao egoísmo, tremendo egoísmo, não é? A indiferença para com a sorte da outra pessoa e a afronta diante da misericórdia de Deus e suas leis. Justamente eles, os escribas, os fariseus, que eram incumbidos de orientar para que não se confrontasse, que cumprisse as leis de Deus. E eles, então, ali, apontados por Jesus, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Allan Kardec, ele faz uma análise desta passagem, destacando a questão, como diz o título, preces pagas. Então, ele estava falando a respeito dos escribas irem nas casas das viúvas para cobrar e então ficarem a repetir ladainhas, preces, sem fim, cobrando alto preço
por esse serviço, digamos assim. Allan Kardec fala assim: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. E destaca: a prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Então, quem tinha mais dinheiro pagava mais e tinha as preces mais longas. E quem não tinha dinheiro, sequer tinha uma prece. Porque para receber uma prece daquelas, digamos, autoridades incumbidas de lidar com os textos sagrados, com a sabedoria dos textos, não recebiam deles qualquer retorno, porque não tinham dinheiro. Então, a relação das criaturas com Deus, segundo este comportamento, dependia da pessoa ser rica ou não, ter dinheiro ou não. Se você tem mais dinheiro, então as suas preces serão mais longas e você será mais aquinhoado por Deus. Como se aquelas autoridades, nesse caso os escribas, fossem pessoas que tivessem autorizadas a remunerar-se a serviço de Deus. É um contrassenso, evidentemente, não é? Há uma passagem sobre isso no livro Pensamento e Vida. Quando Emmanuel, tratando do tema o trabalho, no capítulo 7, ele fala assim: a prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Vou repetir. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Se a bondade celestial nos ampara sem pagamento, como poderia eu usufruir desta benesse e receber dinheiro por isso? Não tem sentido. A expressão de comunhão com Deus requer um empenho do coração, um empenho do desejo de servir, da caridade. Mas se eu sou remunerado por isso, o meu interesse está ligado aos bens deste mundo, conflitando com o propósito da oração, que é recorrer aos bens celestes para suportar as lutas deste mundo, ou ampliar a nossa visão na prática do bem neste mundo, não com os valores do mundo, mas com os valores do céu. Então veja o conflito que se forma nesta questão de vender a prece, a oração. Allan Kardec, Emmanuel, no capítulo 26, quando ele trata da oração, ele destaca assim: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Como é que eu posso vender isso? Não tem qualquer relação. Vou repetir. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo,
absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Não posso vender isso, não me pertence. Aliás, o próprio resultado da oração é uma bênção que nenhum dinheiro do mundo pode pagar. Não se pode pensar em obedecer a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você obedece a um, ou obedece a outro. Mais adiante, Allan Kardec, destacando mais uma frase, ele fala assim: a razão, a lógica, dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. O bom senso nos fala sobre isso, não é? Então, essa história de preces pagas não tem sentido. Vai unir Mamon e Deus? Não, Jesus falou. Ou Mamon ou Deus. Mais à frente ele fala assim: ainda outro inconveniente, agora já do ponto de vista daquele que compra. Tem aquele que vende a oração, recebe o dinheiro. E aquele que compra, a pessoa que quer que se ore por ele e paga por isso. Ele fala assim: ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar, ele próprio. Porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiros o encargo de orar por ele, mediante pagamento? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Esse texto, evidentemente, tem muito sentido nos dias de hoje, mas certamente na época de Kardec muito forte, porque recorria-se aos templos religiosos mediante pagamento para obter um benefício do espírito, um benefício da oração em favor de si ou dos seus. Era uma prática muito comum, como ainda hoje existe. E da nossa parte nós vemos este conceito: servir a Deus ou a Mamon. Aí está, ligeiros comentários a respeito da prece paga. Evidentemente que a prece intercessória, interceder em favor de outro, é perfeitamente válido, mas não a peso de ouro. No próximo vídeo, nós retornaremos no mesmo capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, com o tema Mercadores expulsos do templo. Até lá, então, que Jesus nos ampare e proteja.